Bom, aí, meu povo, Leão aqui, essa cidade barulhenta, BH, para mais uma resolução de prova de concursos militares. Hoje a gente vai falar de EFON 2025, é uma questão de geometria espacial, vou colocar na tela para a gente ler. Eu pensei em fazer o desenho aqui antes, só que eu acho que vai ser mais legal a gente fazer esse desenho juntos, tá? Não é uma questão trivial, né? Normal, né? EFON é difícil. As questões da EFON são realmente bem puxadas. Inclusive, foi o motivo de eu querer voltar meu canal para isso, porque eu tava fazendo um conteúdo ali pra polícia, tipo polícia mesmo, guarda, mas eu tava achando meio entediante. Aí eu comecei a olhar desses outros concursos, que são mais regulares aí, e eu gostei muito, assim, por conta da dificuldade. Eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer coisa difícil. Minha visão é essa. Então, a mesma coisa de musculação tem que ser sempre difícil, não é? Matemática, mesma coisa. Então, tem que quebrar a cabeça. Independente de prova, mas vamos lá. Vou colocar a questão para a gente ler. É a primeira questão, tá? Da prova da EFON de 2025. Determine o volume do paralelepípedo com base quadrada, dadas as seguintes condições. Uma pirâmide com base quadrada está completamente contida no paralelepípedo, coincidindo sua base com a base inferior do paralelepípedo. A projeção do vértice da pirâmide coincide com os centros dos quadrados das bases do paralelepípedo. O volume da pirâmide é de 5 metros cúbicos. Um cone está contido no paralelepípedo com um vértice comum à pirâmide, e sua base está inscrita na base superior do paralelepípedo. O volume do cone é 4 metros cúbicos. Então, qual das alternativas é o volume desse paralelepípedo, beleza? Então, essas alternativas nem fazem muito sentido a gente ver, porque vai fazer o que com isso, né? Bom, pessoal, então vamos lá. Tem um monte de termo aí que vocês têm que conhecer. Eu vou começar falando da pirâmide. Então vamos lá, desenhar uma pirâmide aqui. Então a gente tem uma pirâmide, vou colocá-la assim. Okay. Então quando a gente fala de pirâmide, quando a gente fala vértice, a gente está falando disso aqui, ó. Beleza? Vértice, não sei. Tá? Então vértice é aquele pontinho em cima. Só que tem um lance. Essa pirâmide, ela poderia ser uma pirâmide meio torcida, né? Ela poderia estar assim. Ela poderia estar tombada. Beleza? Só que o que o problema fala? Ele fala que a projeção do vértice... Então, o que é a projeção do vértice? Você tem a pirâmide assim, aqui, né? E o paralelepípedo, ele está em volta dela, né? Aí só toma cuidado, galera, porque ele falou que ela está contida nele. Ela não falou que ela é inscrita, nem nada do tipo. Então, a única certeza que você tem é que ela está toda dentro dele, beleza? Então, quando ela fala que esse vértice coincide com o centro, com os centros, ela está te falando que o paralelepípedo é reto. É isso que ela quer dizer. Caso contrário, se o paralelepípedo ele fosse, por exemplo, ele fosse oblíquo, fosse um negócio meio assim, ó, se ele fosse troço meio assim, ó, meio, vocês estão entendendo, né? Ele fosse meio quebrado pro lado, né? Então, esse vértice ele poderia coincidir com um centro, mas não coincidir com o outro, com o centro da outra base, né? Que são duas bases. Vocês entenderam isso? E o cone, mesma ideia, né? Então, quando a gente tem um cone, esse aqui é o vértice dele, ok? Então, é isso. Qual que é a pira? A gente tem que imaginar essas figuras dentro de um paralelepípedo. Então, com essas informações, a gente já descobriu que o paralelepípedo ele é reto, a pirâmide também, né? Porque a base dela coincide. Então, nesse caso, coincidir é porque elas estão assim, completamente sobrepostas, tá? Tanto a base da pirâmide está sobreposta com a do paralelepípedo, é a mesma base. Agora, qual que é o desafio? A gente tem que imaginar essa figura que ele descreveu. Esse que é o problema. Tá aí, beleza? Então, tá o paralelepípedo. Aí, a primeira coisa ele fala o seguinte, olha, a pirâmide tá aqui, ó. Tá aqui dentro, beleza? Então, vou fazer assim, ó. Ok. Então, eu vou falar o seguinte, vou falar que a pirâmide, ela tem a altura chamada de HP. Altura da pirâmide, beleza? E a base, lembrando que ela é um quadrado, mas deixa isso daí. Aí depois a questão, se vocês pegarem de Armalides, eu vou falar assim, olha, tem um cone, né, que a base do cone é uma circunferência inscrita na base superior. Então é como se fosse um negócio assim, ó.
né? E o vértice dele coincide com o da pirâmide. Então é um negócio assim, ó. Pegou a visão? Então, o cone, ele tá assim, tá difícil aqui, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Então, ele tá assim. E essa altura aqui, ó, né, é porque ele tá em perspectiva, por isso que eu não tô colocando até aqui, tá, galera? Mas essa altura aqui, eu vou chamar de H cone. Ok? De boa. Então, o que a gente está procurando? O volume do paralelepípedo vai ser a área da base do paralelepípedo vezes a altura do paralelepípedo, tá? E nesse caso, essa altura aqui, galera, ela é a altura da pirâmide somada com a altura do cone. E qual que é o desafio da questão? As alternativas, elas não estão em função de um L ao quadrado, de um raio ao quadrado. Esse aqui é o lance. Então a gente precisa fazer cortar essas coisas, tranquilo? Então tá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora as informações que me foram dadas, são as seguintes. O volume do cone é o quê? A área da base do cone vezes a altura do cone dividido por 3. Tamo junto? E ele falou que isso é 5. Não vou colocar unidade, 5 metros cúbicos. Okay? Beleza, então só para ficar mais bonitinho, eu vou fazer assim, ó, base do cone vezes a altura do cone é igual a 15, pode ser? Só passei o 3 multiplicando. Guarda isso. Vai ser importante. Beleza. E aí ele me fala do cone, Aqui é pirâmide, tá, galera? Pirâmide, P. Errei. É muita letra. P. Vou escrever isso de novo, não. Tá. Tô falando da pirâmide, beleza? Porque é o dela aqui. Ó, os gatos. O dela que é 5, né? Beleza. Agora vamos pro volume do cone. O volume do cone é a área da base do cone vezes a altura do cone sobre 3. E isso é 4 metros cúbicos. Não vou colocar metro cúbico. Então eu vou passar o 3 multiplicando. E vou ter base do cone, altura do cone, igual a 12. E vou guardar isso também. Lembrando, o que eu quero? Isso aqui, ó. Vamos até trocar? Base do paralelepípedo vezes HP mais HC. Beleza? Agora, o que eu quero que vocês se liguem é o seguinte. O diâmetro aqui, galera, é o lado do quadrado, tá? Então a gente tem que o lado do quadrado é 2R. R é o raio da base do cone. Tamo junto? Então a gente tem um negócio interessante aí, né? Então eu posso falar o seguinte, eu vou pegar essa informação aqui. Então, ó, base do cone vezes altura do cone é igual... Base do cone é o quê? Pi R ao quadrado, aquele R, tá? Vezes a altura do cone, que é igual a 12, que é o que a gente colocou aqui, ó. Então eu vou isolar o H, tá? Por quê? Porque eu preciso dele aqui, ó. Então daqui a gente tira aqui o H do cone, ou seja, a altura do cone é 12 sobre π r ao quadrado. Guarda, isso aí também a gente vai precisar guardar. Então guarda. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, galera, ó. Só que é o seguinte, quem que é a base da pirâmide? Quanto que mede isso aqui, gente? Quanto que mede esse lado? 2R, a gente acabou de ver. Então quanto que mede a base da pirâmide? Isso aqui é o quadrado. Então a gente tem que... Vou apagar aqui, tá? A base da pirâmide vezes a altura da pirâmide é igual. Base da pirâmide é o quê? 2R ao quadrado, porque o lado é 2R. Vezes a altura da pirâmide. Que é igual 4R ao quadrado. Só ele ver aqui. Vezes a altura da pirâmide, que é igual a 15. Beleza? Então daqui a gente tira que a altura da pirâmide é 15 sobre 4R ao quadrado. Então pronto, a gente tem o HP. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente consegue jogar aqui, ó, acabou. Tá? Então o volume que a gente está procurando é o quê? A base do paralelepípedo vezes a altura do paralelepípedo. A base do paralelepípedo é a base da pirâmide, né? Então a base da pirâmide é o quê? 2R ao quadrado vezes H. Quem que é H?
HP mais HC. Quem que é HP mais HC? HP, que é aqui, vou colocar aqui, 15 sobre 4R² mais HC, do cone, né? Então isso dá, vou colocar aqui, né? Eu acho que eu faço essas contas, vamos fazer, né? Fazer o quê? Só tô copiando aqui, né? Então, 2 sobre πr². Agora eu distribuo, né? Então vai ficar 4R², vai cortar, né, galera? Beleza aqui? Que corta? Esse vai cortar agora. Vou colocar, né? 4R² vezes 15 sobre 4R² mais 4R² vezes 12 sobre πr². Tamo junto? Então aqui corta isso tudo, né? Então fica volume igual 15 mais, aqui corta R² por R², 4 vezes 12, 48, sobre π. Então R some. Pegou? Então aqui é a nossa resposta. Qual que é a resposta? Letra D. Letra D de Damião. Eu tenho um probleminha. Bom, galera, me fala o que vocês acharam. Dá uma olhada aqui na descrição. Eu vou deixar o link de um e-book completo sobre porcentagem. Completasse, e tem a aula sobre porcentagem também. Vou deixar no card ali. Vou deixar na descrição. Sempre confere as descrições dos meus vídeos. Eu deixo muita coisa lá para complementar. E dependendo, se for uma aula, tem lista de exercício com gabarito. Às vezes até comentado. Demorou? Bom, meu povo, então é isso. Me fala se vocês gostaram. Coloca o like aí pra mim. E até a próxima. Tá saindo vídeo aqui todo dia.